A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Chegamos na nossa 10ª aula. Glória a Deus. Que nós possamos seguir caminhando e buscando alcançar essa conformidade com a vontade de Deus. 10ª aula do nosso curso da conformidade com a vontade de Deus, que é baseado no Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santo Afonso Maria de Ligório. No capítulo 9, que nós vamos estudar nesta aula, nós vemos o seguinte: a enfermidade é a pedra de toque da alma, porque a enfermidade e a doença descobrem o caráter da virtude que a alma possui. Jesus amado. A profundidade disso reflete as aulas anteriores, onde nós vimos que fazer a vontade de Deus é viver na caridade, onde nós vimos que teve aquele homem que foi lá, tocou no sepulcro do santo, ficou curado, depois ele viu que a enfermidade serviria para a sua salvação. Então ele achou melhor buscar a vontade de Deus. Ele não foi lá e pediu a enfermidade de volta. Ele pediu para que fosse feita a vontade de Deus. Se aquela enfermidade fosse causa de salvação. Assim como o cego, que viu que ao restabelecer a vista, ele podia perder a sua alma. Então a salvação. Mas olha que fantástico aqui. Nós temos estudado, não neste curso, mas várias vezes, inclusive na paróquia, sobre virtudes. Como essas virtudes são o que nos refletem para combater os pecados capitais. Nós tivemos um grupo de jovens que foi falado sobre isso. Em vários lugares nós estudamos sobre isso. Estudamos também temperamentos. E nós vimos como são importantes as virtudes. Agora veja bem, uma enfermidade foi aquilo que já no começo nós também partilhamos o seguinte: qual foi o momento da sua maior intimidade com Deus? Qual foi o momento que mais você cresceu? Você lembra que a destra do Senhor te alcançou, te levantou, te ajudou? Foi no momento de maior prova. Momento de maior prova. E eu estou para dizer que, testemunhando para mim, os momentos de maior prova não são aqueles diretamente vividos. Não lembro se nessas aulas eu citei algum deles. Mas, para mim, são aqueles muitas vezes vividos diretamente ligados a alguém que a gente ama. Por exemplo, filho, no meu caso, netos. Quando você vê uma criança enferma e você se sente totalmente incapaz, você vê que você não é nada, que nós realmente não somos, né? Então, traz virtudes à tona. Faz com que a gente enxergue que nós não somos nada. A virtude da fé, que não permite que a gente blasfeme, que a gente reclame com Deus. Mas é bem mais difícil quando você pega lá, vamos ver, um filho de 2, 3 aninhos, fora da idade ainda da razão, sem nenhum pecado, né? E aí você vê aquela situação, como que você não vai pedir a saúde? Claro que agora, depois do curso,
Se a gente pedir, a gente vai pedir que seja feita a vontade de Deus. E eu me recordo de vários momentos em que a gente meditou, conversou, inclusive na comunidade, sobre vários santos, sobre o nosso pensamento. Nós tentamos mudar o nosso pensamento, assim como os santos, para dizer, olha, Senhor, se for para ele se perder, leva, pode levar antes de se perder. Como fez Santa Rita e vários outros santos. Aqui, o que eu achei fantástico é o seguinte, como realmente a prova faz com que a gente enxergue. É semelhante quando a gente fala assim, ó, um verdadeiro amigo nós conhecemos nos momentos difíceis. Assim? E Deus vai enxergando essas virtudes em nós nesses momentos. Como que nós vamos dar glória a Deus e fazer a sua parte? É fácil fazer a vontade de Deus, quando a vontade de Deus é tipo assim, ó, é da vontade de Deus que você vá na missa e lá você participe, é da vontade de Deus que você vá visitar um parente seu, faça um passeio com ele, é da vontade de Deus que você vá naquele aniversário, participe da festa de aniversário do seu amigo. É fácil fazer essa vontade de Deus, não é? É ou não é? É da vontade de Deus que você ame seu filho, sua família, abrace, carregue, brinque com essas crianças. É fácil fazer essa vontade, não é? Mas nesta hora, olha, a enfermidade é a pedra de toque da alma. Olha que profundo isso. Porque a enfermidade, a doença, descobre o caráter da virtude que a alma possui. Tira a máscara, isso. Tira as máscaras, tira tudo da gente. Naquela hora que que a nossa alma se revela. Olha só, se uma pessoa se não desassossega, se não se queixa, se não dá inquietação, se obedece às pessoas que tratam e a seus dispõem de nós como superiores, e se esta perfeitamente tranquila e resignada à vontade divina, sinais são estes de que possui muita virtude. Mas que diremos daquele doente que se queixa e diz que não é bem tratado? Que suas dores são insuportáveis? Que nada o melhora? Que seu médico é ignorante? E que mesmo algumas vezes se queixa de que a mão de Deus pesa sobre ele? Está vendo? São Boaventura relata na vida de São Francisco de Assis que o santo, achando-se atacado de extraordinários padecimentos, um dos seus religiosos lhe dissera assim, presta bem atenção, Padre, pedi a Deus que vos trate mais benignamente, porque a sua mão carrega demasiado sobre vós. Ao ouvir isso, replicou São Francisco em alta voz, se eu não soubesse que o que dizeis procede da simplicidade, não vos quereria ver mais, por vos terdes atrevido a repreender os juízos de Deus. Olha que lapada. Tomou na hora. Dizendo isso, posto que, fraco e extenuado pelas dores e pela moléstia, lançou-se fora da cama, sobre o duro chão, e beijando-o, exclamou, 1000 graças te sejam dadas, ó Senhor, pelo padecimento que me mandaste. Peço-te que me mandes maior,
se essa for a tua divina vontade. Desejo que me aflijas e não me poupes na menor coisa, porque o cumprimento da tua vontade é a maior consolação que posso receber nesta vida. São Francisco de Assis. Tirando a dúvida, caso alguém a tenha, né, quando disse padre, estava se referindo a pai, ok? Pai seráfico, né? Porque todo mundo sabe que São Francisco de Assis não quis ser sacerdote, permanecendo diácono. São Francisco de Assis deu essa lapada nesse irmãozinho, bem clara, né? Aqui você quase lembra Pedro falando com Jesus. Logo depois daquele elogio tão fantástico que Jesus dá. E aí já fala ali, ó, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por quê? Porque Pedro enxergou e falou a diferença. Na verdade, o próprio Jesus disse, não foi o homem que te revelou isso, mas foi Deus que te revelou isso, quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Maravilha. Passou uns segundinhos ali. Então, porque eu vou padecer, eu vou sofrer, eu vou lá para Jerusalém, e eu vou, né, vou sofrer a minha paixão, vou ser crucificado, vou morrer. Aí Pedro já vem, não, de jeito nenhum. Eu vou pedir, vamos pedir para o Pai que não te aconteça isso. É semelhante a isso. Olha, Pai, falando para São Francisco de Assis, vamos pedir para Deus que diminua. Essas penas aí, tá muito pesado pro Senhor. O Senhor que conduz a gente aqui e está sofrendo desse jeito, tantas penitências, tanto sofrimento. É isso? É isso. Ó. E aí o que acontece? Levou essa lapada aí de São Francisco, que deixou claro que ele quer a vontade de Deus. Então isso é mais um reforço naquilo que a gente está vendo em todo o curso. Não podemos reclamar, somente agradecer. Então nós estamos caminhando, gente. Como eu dizia na aula anterior, estamos caminhando já no ponto em que quando nós rezamos pedindo qualquer coisa, incluímos também que seja feita a vontade de Deus. Isso nós já estamos conseguindo fazer, não é? Mas olha agora aqui, nós vemos os santos colocando o quê? Senhor, manda padecimento, se essa for a vossa vontade. Já é os 20 degraus na frente, nossa, assim. Mas, né? 100 degraus. Mas devagarzinho, vamos. Por exemplo, pedir esses padecimentos, creio eu que até coragem dá. Mas, se esses padecimentos envolver aquela situação que nós falamos dos nossos, ai, por que pedir padecimento? Daí já limpou, netinho fica doente, aí você fica assim, nossa, porque o coração fica estraçalhado, né? Mas sigamos aí na nossa caminhada, subindo degrau por degrau. Então vamos continuar pedindo que tudo seja feito à vontade de Deus. Também foi dito, né? Não peça muitas consolações, também não rejeite. Não peça secura, noite escura, quer amadurecer, mas também não rejeite. Então, gente, é muito mais prático se a gente aprender a viver a vontade de Deus. Eu digo a gente aprender porque eu estou mais aluno aqui nesse curso do que alguém que possa ministrar o curso. E apesar de eu estar aí já chegando ali nos 50, tem muita coisa para crescer. Tá bom? Então, vamos fazer
o que São Francisco falou aqui, olha só. Vou repetir porque é muito bonito. Depois a gente vai terminar essa aula rezando assim. Desejo que me aflijas e não me poupes na menor coisa, porque o cumprimento da tua vontade é a maior consolação que posso receber nesta vida. Amém? Esta conformidade tem referência também à perda de pessoas que promovem o nosso bem temporal e espiritual. Pessoas assaz devotas são muitas vezes culpáveis neste ponto, não se resignando às divinas determinações. A nossa santificação deve proceder de Deus e não de nossos diretores espirituais. Estou falando isso desde a primeira aula, ok? É sua vontade que nos aproveitemos deles para a guia da alma, quando nos dá. Porém, quando nos tira, devemos conformar-nos e aumentar nossa confiança na sua bondade, dizendo: Tu, ó Senhor, me deste esse socorro, e agora me tiraste. Bendita seja para sempre a tua vontade, porque tu mesmo suprirás essa falta e me ensinarás como te devo servir. Entenda bem, aqui, minha forma de entender, eu não levei só para a questão desse tirar no sentido da perda dessa peregrinação terrestre. De repente o diretor espiritual foi transferido para outro lugar, está distante. Tudo bem que hoje a gente tem N meios, mas não é a mesma coisa daquela direção ali próxima. Isso para quem tem alguém que dirige, né, a sua caminhada de fé. Então, como eu disse sobre orientadores e diretores, eu não lembro se eu cheguei a falar com vocês sobre Saul, o rei Saul? Não? Porque assim, lá no início do povo, da caminhada do povo, chegaram para o profeta e falaram: nós queremos um rei. Como todo mundo tem rei aí, todos os povos têm rei, e eles estavam passando por batalhas, mas o profeta falou assim: como assim rei? Vocês já têm um rei. Deus Todo-Poderoso, Ele é o vosso rei. Mas o povo se reuniu, começou a insistir. Está no Antigo Testamento. Insistir, até que aquele profeta foi pedir para Deus. E aí, em oração, Deus falou assim: mas por que esse povo está querendo um outro rei? Se eu já sou rei, tenho cuidado deles. Mas eles insistiram, aí depois eles vão dar um rei. Bando de bocó, né? Porque deu um rei, e aí o que o povo tinha que fazer? Tudo que era seu bem tinha que dar uma porcentagem para o rei, era do tesouro do rei, era para o castelo do rei, e assim acontecia tudo. E aí o povo ficou, na verdade, mais escravizado, porque pediu um rei. E aí Deus deu um rei, mandou o profeta ungir esse rei, que era Saul, só que esse rei, ele caiu. E já era previsto que ele ia cair. Por quê? Por causa da dureza do coração daquele povo, que queria um rei tanto assim. Queria ter aquele rei. Por que eu estou citando isso? Porque às vezes nós pedimos aquilo que não é a vontade de Deus. E nós queremos porque fulano tem. Santa Teresa tinha um confessor e tinha um diretor espiritual. Senhor, eu quero 2 sacerdotes. Um para ser confessor e outro para ser diretor espiritual. E daquele jeito ainda que você pega santos aqui, que tinham várias conversas de direção espiritual. Que é totalmente fora da nossa realidade de hoje.
A não ser que Deus, veja bem, se for da vontade de Deus, talvez ele coloque um sacerdote que tenha tempo para te dar direção espiritual, ou alguém, assim, muito espiritual, que vai ter condição de te dar assistência ou direção individual. Que hoje é muito raro, né? Por exemplo, aqui na paróquia, toda quarta nós temos essa direção espiritual de um modo geral. E quantas vezes você já pediu para Nossa Senhora, você teve a resposta através das homilias? E muitas vezes nem o sacerdote sabia exatamente que a resposta era para você. Porque a resposta foi para um monte de pessoas. Mas você teve a resposta. Então, veja bem. Aí o que acontece? Depois é que vem toda aquela história de Saul e Davi. E aí vem Davi, que foi aquele que foi escolhido por Deus. Veio todos os irmãos fortões lá, e ele escolheu aquele que cuidava das ovelhas. Porque Deus já viu alguém ali, hoje na homilia, foi dito isso, né? Que Deus viu que o povo estava como ovelhas sem pastor. Davi era pastor, então por isso Deus escolheu ele como... Foi o segundo, né? Depois de Saul. Mas eu citei isso aí justamente por isso. Para deixar claro que a gente tem que fazer a vontade de Deus. É sua vontade que nos aproveitemos quando Deus nos permite ter diretores, confessores, enfim, pessoas que vão guiar, guia da alma. Ok? Não toma as decisões por você. Guia, orienta, quando não nos dá. Porém, quando não nos tira, devemos conformar-nos e aumentar nossa confiança na sua bondade, dizendo: Tu, ó Senhor, me deste esse socorro, e agora me tiraste. Bendita seja para sempre a tua vontade, porque tu me suprirás essa falta e me ensinarás como devo servir. Igualmente, devemos aceitar das mãos de Deus outra qualquer cruz que ele se digne nos enviar. Mas tantos padecimentos, direis vós, são castigos. Eu respondo: acaso não são os castigos que Deus nos envia nesta vida graças e benefícios? Lembra aquela aula que teve do mendigo lá na entrada do templo, lembra? E fantástico que foi também. Quando dizia que se vinha o sofrimento, ele agradecia a Deus. Se vinha a fome, ele agradecia a Deus. Se alguém dava comida, ele agradecia a Deus. Todo mal, todo bem, tudo somente agradecia a Deus. Nunca reclamava. Se o temos ofendido, é necessário fazer a divina justiça de algum modo, ou nesta, ou na vida futura. E aí? Quem quer pagar as contas aqui? Melhor, né? Como os santos místicos têm aquelas revelações, aquelas visões do purgatório, Dom Bosco, e mais, me ajuda aí. Vários santos, né? Que falam purgatório. Isso sem falar no inferno, né? Claro. Mas falando no purgatório, como nós estávamos meditando nesses tempos de calor, né? Reclamando do calor. Imagina no purgatório, então, não é melhor pagar aqui? E aí a minha mentalidade mudou em vários sentidos. Quando eu comecei a refletir sobre isso também, isso já lá atrás, dessa parte das penas temporais. Por exemplo, a minha avó, ela ia completar 10 anos de cama. E tudo que uma pessoa normalmente fala, ou talvez até nós falássemos, tudo que eu não quero é ficar na cama, dando trabalho para os outros doentes.
Você nunca falou isso, né? Agora não pode falar mais, porque eu quero que seja feita a vontade de Deus, principalmente que nem o caso da minha avó. Depois, um outro dia, eu conto a revelação, Nossa Senhora que veio buscar ela e tal. Nós estávamos lá, juntos, eu estava junto, quando Nossa Senhora veio buscar minha avó. Ia completar 10 anos de cama. Estava 9 anos e pouco, não lembro quantos meses. Então pense, nunca reclamava de nada. Então, pagou as contas. Já aqui, ó, nesta vida. Tá melhor nesta vida do que na outra. Acaso não são os castigos que Deus nos envia nesta vida graças e benefícios? Pensando dessa forma? Sim ou não? Se o temos ofendido, é necessário satisfazer a divina justiça, de algum modo, ou nesta ou na vida futura. A isto exclamaremos com Santo Agostinho, doutor da Igreja, Santo Agostinho: cortai e queimai aqui, ó Senhor, mas poupai-me na outra vida. Por que eu frisei doutor da Igreja? Porque daí você vai ver hoje, talvez algum diácono, padre ou algum líder religioso falando assim: Jesus já pagou toda a nossa dívida, entendeu? Morreu na cruz por nós, tudo verdade. Mas aí apaga, né? Como se não existissem as nossas penas temporais. A Igreja, a fé católica não diz isso. Por isso eu citei aqui, ó, bem claro, doutor da Igreja, Santo Agostinho, frisando: cortai. Ó, arranca esse olho, corta essa mão, faz o que o senhor mandar aí. Queimai aqui. Pode queimar. Deixa queimar. Não é isso? Tem que queime o olho. Deixa queimar. Até perdi aqui. Ó Senhor, mas poupai-me na outra vida. Esse que tem que ser a nossa preocupação. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Não caia nessa conversa aí que tem muitos falando assim: Jesus já fez tudo, pagou tudo, Jesus é misericordioso. Pega verdades e mistura com mentiras. Jesus é misericordioso? É. Ele carregou sobre si as nossas misérias? Sim. É ele que abriu a porta para nós. Estava fechada. Mas a justiça divina vai cobrar as penas temporais. Eu confessei, diácono, confessou, mas tem que pagar. E aí? E as penas temporais? Indulgência plenária? Corre atrás. Indulgência plenária, indulgência plenária, indulgência plenária, indulgência plenária. Monte. E vai correndo. Mas também sofre os padecimentos. Acolhe a vontade de Deus, que vale muito mais. Veja bem, nesse livro e nos nossos estudos, várias vezes estão falando de penitências, de orações, de coisas super importantes, mostrando que não tem tanta importância se não estiverem conforme a vontade de Deus. Mas não estão negando essas coisas. Assim como Nossa Senhora tem aparecido e mostrado em todas as aparições, pedindo que a gente orações e penitências. Nos próximos capítulos nós também vamos ver a importância da oração. Só que a oração precisa nos levar à intimidade para fazer a vontade de Deus. Ok? E com o santo Jó, seja consolação minha que, afligindo-me com tristeza, ele me não poupe. Aquele que tem merecido o inferno deve consolar-se quando Deus o castiga neste mundo, porque isto lhe inspirará a esperança de que Deus o isentará do castigo eterno. Digamos então, quando Deus nos pune, o que dizia o sumo sacerdote Eli: é o Senhor
Faça a ele o que for justo e agradável aos seus olhos. Feche seus olhos um instante, e é isso que nós vamos pedir. Ó Mãe querida, nós pedimos a tua intercessão para que nós possamos aceitar tudo que vem das mãos do teu Filho Jesus. Todas as batalhas, todas as dificuldades. Faça a ele o que for justo e agradável a seus olhos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, do apóstolo Paulo, do glorioso São José, de São Pio Pietreutina, desça sobre vós a bênção, a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José.